Capítulo 709, abrindo de novo os 8 portões internos escondidos. Tradução, Cyber-revisão, CYS. Mogwai controlou o Leviatã gigante e subiu de 350 mil pés para 300 mil pés. A essa profundidade, a pressão da água ainda era aterrorizante. Xianwuji estava de guarda a 100 mil pés de profundidade. Se o Leviatã gigante subisse de novo, eles provavelmente encontrariam os ataques de Xianwuji. Lin Ming, o que você planeja fazer? Mogwai perguntou. Embora a força de Lin Ming tenha disparado subitamente, ele ainda estava longe de poder se comparar com Xianwuji. Encarar Xianwuji de frente não era diferente de entrar nas garras da morte. Lin Ming disse, eles podem esperar aqui o quanto quiserem. Vou até o quartel-general deles e ver quanto tempo eles podem ficar aqui. Se eles não voltarem, eles poderão ver como todo o quartel-general está destruído e todos mortos. Lin Ming já havia formado seu buraco negro como núcleo rotativo e avançado até o nível intermediário do reino núcleo rotativo. Sua força havia avançado para outro nível. Ele estima que com suas atuais habilidades, ele mal deve ser capaz de derrotar um artista marcial da segunda etapa da destruição da vida. Mas quanto à sua verdadeira força de combate, ele precisaria lutar com um artista marcial da segunda etapa da destruição da vida para descobrir. Com base nisso, destruir seu quartel-general mais uma vez não seria muito difícil. Massacrar o quartel-general. Os olhos de Mogwai se iluminarão. Eu gostei. Garoto, seus gostos combinam com o desse santo perfeitamente. Não se preocupe. Com este santo controlando o Leviatã gigante, não deve ser difícil ficar aqui por meio ano. Deixe de lado seus limites e destrua tudo em sua volta. Eu mal posso esperar para ver que expressões esses malditos pirralhos terão. Quanto mais Lin Ming pensava nisso, mais feliz ele ficava com essa ideia. Isso colocaria esses bastardos em um dilema. Se eles continuassem aqui e vigiassem essa área, Lin Ming destruiria todo o seu quartel-general. Mas, se eles fossem embora, ele poderia calmamente ordenar que o Leviatã gigante voltasse à superfície do mar e se recuperasse para a sua melhor condição. Este era realmente um bom movimento. Lin Ming disse, não se preocupe. Vou temperar meu corpo primeiro. Enquanto falava, ele tirou uma fruta dourada do seu anel espacial. Esse era o grandioso fruto divino dourado. O grandioso fruto divino dourado era parecido com um cogumelo do mundo mortal. Mas, enquanto um cogumelo crescia sobre madeira podre, esse grandioso fruto divino dourado crescia sobre um osso do deus demônio. Era conhecido que um lingue milenar que crescia em uma madeira podre era considerado um remédio maravilhoso. Então, tendo absorvido a essência do osso do deus demônio, o valor do grandioso fruto divino dourado poderia ser imaginado. Quando Lin Ming entrou na zona proibida de 1000 milhas dentro do abismo do demônio eterno, ele encontrou 4 demônios cadavéricos. Os demônios cadavéricos tinham corpos tão resistentes quanto um tesouro de grau celestial. Isso fez com que os ataques de Duamukun e dos outros não pudessem sequer arranhá-los. Se não fosse pelo espírito de batalha de Lin Ming, que ele foi capaz de fundir na lança divina do cometa roxo e aumentar substancialmente seu poder de ataque, então nem mesmo ele teria sido capaz de fazer nada contra aqueles 4 demônios cadavéricos. Quando Lin Ming perseguiu um demônio cadavérico de volta até o seu covil, ele entrou naquele túmulo e descobriu os segredos de lá. A razão pela qual eles tinham uma defesa tão aterradora foi tudo por causa desse grandioso fruto divino dourado. O grandioso fruto divino dourado era um tesouro de transformação corporal de extremo yang e extremo atributo de luz.
Com os cultivos dos 4 demônios cadavéricos, eles naturalmente não podiam comê-lo. Mas eles absorveram a raiz do grandioso fruto divino dourado. Quando o grandioso fruto divino dourado cresce, ele absorve a essência dentro da raiz do osso do deus demônio. Assim, a energia dentro da raiz era naturalmente muito mais fraca. Os 4 demônios cadavéricos foram capazes de absorver a raiz com seus cultivos. Lin Ming, você quer comer isso? Mogua ficou surpreso. O grandioso fruto divino dourado pode ser classificado como um lingzi cultivado usando um osso do deus demônio como alimento. A energia inerente era extraordinária. Mogua não tinha certeza absoluta de que Lin Ming seria capaz de resistir aos seus efeitos. Não apenas isso, mas um grandioso fruto divino dourado era um material de alta qualidade. Se fosse comido diretamente, os efeitos seriam bastante insuficientes se comparado a refiná-lo. Lin Ming, você não pretende se tornar um alquimista superior no futuro e refinar esse grandioso fruto divino dourado. Se você fizer isso, os efeitos serão várias vezes melhores. Lin Ming balançou a cabeça, e disse, se eu me tornar um alquimista superior, temo que demore vários anos para fazer isso. Nessa época, já terei novas chances de sorte. Não vale a pena guardar este grandioso fruto divino dourado e desperdiçar meu próprio potencial. Para mim, não há tesouro celestial que seja tão valioso quanto o tempo. Bendito garoto. Você na verdade não precisa se preocupar com algo como um mero grandioso fruto divino dourado. Este é um medicamento de transformação corporal superior. Depois de comê-lo, aumentará muito os poderes defensivos do seu corpo. Talvez você possa até mesmo se tornar tão resistente quanto um tesouro de grau terra superior ou um tesouro de grau celestial. O corpo de um humano não poderia ser comparado ao de um demônio cadavérico. Ter até mesmo a resistência de um tesouro de grau terra superior era bizarro. Neste momento, Lin Ming não estava apenas temperando seu corpo e aumentando seu poder defensivo, mas também estava tentando aproveitar essa oportunidade para abrir o segundo dos 8 portões internos escondidos, o portão do limite. Agora, já se passou muito tempo desde que Lin Ming abriu o portão da cura. Sua fundação na transformação corporal se tornou muito sólida desde então. Com uma medicina de transformação corporal de qualidade como este grandioso fruto divino dourado, então não deve ser muito difícil abrir o portão do limite. O buraco negro como núcleo rotativo, o nível intermediário do reino núcleo rotativo e o portão do limite aberto também. Até que ponto minha força de combate chegará? Lin Ming cerrou os punhos juntos, uma espessa intenção de combate crescia dentro dele. Ele estava antecipando completamente uma luta contra uma potência da segunda etapa da destruição da vida. Na verdade, ele até queria sair agora e testar suas habilidades. Segurando o grandioso fruto divino dourado na mão, Lin Ming podia sentir claramente a energia aterradora contida nele. Não havia necessidade de mencionar comê-lo, apenas cheirar sua rica fragrância o fez se sentir revigorado, como se todas as células de seu corpo estivessem sendo revitalizadas. Lin Ming não hesitou mais. Ele comeu o grandioso fruto divino dourado. Assim que entrou em sua boca, transformou-se em uma onda de calor que se fundiu ao seu corpo. Depois do tempo de várias respirações silenciosas, a energia começou a ferver como água quente, entrando imprudentemente nos vasos sanguíneos de Lin Ming, correndo por toda parte. Os vasos sanguíneos e o corpo de Lin Ming já haviam sido temperados muitas vezes, era tão duro quanto um tesouro. Mas mesmo assim, com uma abundância tão aterrorizante de energia correndo em seu corpo, ainda era um pouco difícil de suportar.
Esse tipo de situação estava bem dentro das expectativas de Lin Ming. Todo esse tempo, Lin Ming passou por situações semelhantes muitas vezes. Ele suportou a dor profunda e calmamente girou a fórmula do verdadeiro caos primordial, controlando a energia do grandioso fruto divino dourado para que ela se choque contra o portão do limite em sua espinha. A espinha também era chamada de osso do dragão. Era o eixo central e pilar principal do corpo humano. Suporta todos os outros ossos, incluindo a cabeça, peito, abdômen e todos os membros. Tudo dependia de sua conexão com a espinha. Quando uma pessoa usava qualquer força, isso primeiro tinha que passar pela espinha. A espinha era como um arco. Quanto mais tenso o arco, mais duro era. Quanto mais flexível era a espinha, mais forte a pessoa era. No entanto, a verdade era que a espinha de um artista marcial muitas vezes se tornava uma de suas fraquezas. Isso porque os nervos espinhais também estavam localizados na espinha. O corpo dos nervos era extremamente complexo e frágil. Se esses nervos fossem atingidos e cortados, então um artista marcial se tornaria um aleijado, a menos que eles tivessem cultivado a um limite sempre ativo. Caso contrário, mesmo com os tesouros celestiais superiores, ainda seria difícil restaurar os nervos espinhais destruídos. Essas características da espinha fizeram com que fosse difícil treiná-la. Um artista marcial podia treinar seus músculos, órgãos e ossos, mas era difícil treinar os nervos e a medula. Lin Ming completou com perfeição o refinamento medular e completou também um temperamento inicial da sua medula espinhal. Isso foi o suficiente para lutar contra aqueles no reino núcleo rotativo e abaixo, mas quanto a enfrentar aqueles na destruição da vida e superior, ainda era insuficiente. Dentro dos 8 portões internos escondidos, o portão do limite era usado para treinar a suplementação da medula. O portão do limite reunia energia para aumentar a força defensiva da espinha. Então, tomando a espinha como o centro, ele controla todo o corpo de um artista marcial, permitindo que sua força se multiplique em várias vezes. Além da força, a força explosiva de um artista marcial, capacidade de carga, equilíbrio e poder defensivo aumentariam significativamente. PA. As costas de Lin Ming estalarão e crepitarão. Um fluxo invisível de energia de origem girou rapidamente em volta do corpo de Lin Ming, formando pequenas tempestades. Durante essa violenta colisão de energia, as roupas de Lin Ming não resistiram ao impacto e silenciosamente se desintegraram em poeira, revelando suas costas sólidas e em forma, como um gracioso leopardo. Neste momento, a pele e os músculos das costas de Lin Ming se tornaram estranhos, translúcidos e com cor de jade. Toda a espinha de Lin Ming foi destacada através deles. A vértebra e os vasos sanguíneos eram claramente visíveis e todos os nervos podiam ser distinguidos. Começando de baixo, da base da espinha, uma brilhante onda de luz carmesim surgiu. Esta luz sangrenta se condensou, formando uma pérola de sangue do tamanho de um feijão. Este era o local onde o portão do limite estava localizado. Lin Ming estava agora suando muito. Sua respiração ofegante e muitos de seus meridianos e vasos sanguíneos explodirão, incapazes de resistir à pressão e à energia tirânicas que corriam imprudentemente através deles. Mas ele estava completamente inconsciente disso. Ele cerrou os dentes, reunindo toda a energia em seu corpo e empurrando-a para onde a energia do grandioso fruto divino dourado estava, empurrando ambas as energias para o portão do limite. O fracasso ocorria de novo e de novo. O suor escorria por Lin Ming como chuva. 2 horas. 4 horas. Lentamente, o suor de Lin Ming começou a se misturar com riachos de sangue.
Se não fosse pelos fortes poderes de regeneração do portão da cura, então simplesmente não haveria como ele ter aguentado por tanto tempo. Mesmo assim, seu rosto ficou incomparavelmente pálido e seus lábios estavam roxos. Por causa da dor e das contrações nas mãos, a cama de pedra sob suas mãos havia sido esmagada em pedaços. Até mesmo Mogwai ficou alarmado com essa cena aterrorizante. Lin Ming era alguém que cultivava o corpo e a energia. Com apenas 21 anos, ele havia comido um grandioso fruto divino dourado, constantemente empurrando os limites de seu corpo. Isso resultou em ele frequentemente ter que suportar uma enorme dor em nome do progresso. Outras 2 horas se passaram. Os lábios de Lin Ming foram quase arrancados por sua própria mordida e ambos os olhos estavam irritados ao ponto de quase sangrarem. Quebre para mim. Bang! Nesse instante, toda a energia e vitalidade do sangue dentro do corpo de Lin Ming se lançaram para aquele ponto na base de sua espinha. Então, foi como se algo tivesse explodido ali. Depois disso, sangue saiu daquela área da espinha, espirrando a centenas de pés de distância, como uma flecha carmesim. Depois que esse sangue esguichou, Lin Ming entrou em colapso. Ele caiu sobre a cama de pedra quebrada, coberto de suor, sem sequer um pingo de força. Nas costas, aquele estranho brilho como jade lentamente desapareceu e sua pele tornou-se sólida novamente, com seus músculos voltando a se esconder. Depois de romper o portão do limite, ele usou muita força. Lin Ming, tenho que dizer que tenho inveja de você e, ainda assim, estranhamente, quero que você tenha sucesso. Você alcançou o nível intermediário do reino núcleo rotativo com apenas 21 anos e também abriu seu segundo portão dos 8 portões internos escondidos. Até o imperador demônio do passado é muito inferior a você. Lin Ming nem teve forças para responder. Ele só conseguiu engatinhar e se sentar. Seus braços tremeram quando ele pegou uma pílula de seu anel espacial e engoliu, meditando depois. Enquanto isso, o núcleo rotativo no Dantian de Lin Ming sugava a energia da origem do céu e da terra loucamente, ajudando a restaurar a força física de Lin Ming. 2 horas depois, Lin Ming abriu os olhos. Aqueles olhos escuros pareciam conter todo o trovão do céu e da terra, fazendo com que aqueles que os vissem tremessem de medo. Vamos! Lin Ming se levantou. Seu olhar era como uma espada afiada que brilhava com uma gelada intenção de matar.